como é possível ter resultados extraordinários? Então, para isso, lendo a página 24 do livro, inclusive se você quiser fazer o download, ericorocha.com.br/livro, repito que algumas pessoas entram depois, né? Vai no site, lá você pode fazer o download gratuito ou comprar a sua cópia física. Então vamos lá, entender que nem todos os clientes são iguais. O primeiro conceito que a gente vai entender aqui. Primeiramente, você precisa entender que existem 3 tipos de clientes em potencial, ou seja, que você pode converter para o seu produto ou serviço. 3 tipos que podem se tornar seu cliente. Entender quais são esses tipos e qual deles você vai buscar vai fazer com que você use a estratégia mais apropriada para o tipo de cliente que você queira atingir. Tipo pescar, né? Entender o que você está pescando te diz qual é a isca que você tem que usar. Né? Se você não conhece o peixe, não conhece o tipo de peixe, o tipo de cliente, você não sabe qual isca colocar. Uma boa maneira de ilustrar os tipos de cliente é pensá-los como parte de um iceberg. O que está visível em um iceberg é a pontinha que fica para fora da água. Na pontinha temos o nosso primeiro tipo de cliente, o que está visível, ou o que está mais visível. E geralmente você e a sua concorrência estão todos buscando convertê-lo. Mas o que é esse tipo de cliente? Cliente mais fácil, mais óbvio. E não só óbvio, infelizmente ou felizmente, não só óbvio para você, mas para você e para a torcida do Flamengo. Todo mundo está vendo tal do tipo de cliente. O tipo de cliente que a gente vai chamar é o tipo de cliente super motivado. Aqui no livro eu chamava ele de cliente super motivado, hoje eu chamo de outros jeitos, né? Mas enfim. O CSM, cliente super motivado, tem 2 grandes vantagens. O que define esse cara? Ele sabe que precisa do seu produto. Ele está procurando pelo seu produto. Então, tem cliente que sabe que precisa do seu produto e está procurando o seu tipo de produto. Para esse cliente, tudo o que você precisa fazer é colocar a sua oferta na frente dele. Por quê? Porque ele sabe que precisa e está procurando. Você tem que colocar a sua oferta. Se você colocar a sua oferta é o suficiente. Não precisa nem ser elaborada. É só falar o que você vende, quanto custa e como é que ele faz para comprar. É o tipo de pessoa que em janeiro se olha no espelho e fala, chega, né? Dá um exemplo desse tipo de cliente. Preciso perder peso urgente. Vou me matricular na primeira academia que vi pela frente. Precisa do produto, que no caso é a academia, e sabe que precisa, janeiro. Olha só, estamos fazendo isso em janeiro. Isso exige o mínimo de estratégia e esforço. E é exatamente por isso que a pontinha do iceberg é onde a grande maioria das empresas e das marcas atua. Logo, é aí que você terá toda a sua concorrência disputando com esse cliente. Não é só você que sabe que o cara está motivado. Você, as academias, tudo estão ligadas nisso. Academia, nutricionista, o que quer que seja. O que vai acontecer é que ali, para esse tipo de cliente, você precisa brigar por preço com a sua concorrência. Por quê? Não é só você que sabe dele, a concorrência também. E, consequentemente, tende a diminuir a sua margem de lucro no seu negócio. Assim, o CSM, o cliente super motivado, acaba apresentando 2 desvantagens. A vantagem é que ele está motivado, ele sabe que precisa do produto e está à procura. Mas ele também tem 2 desvantagens. Primeira, alta concorrência. Pequena amplitude de mercado, pequena quantidade deles. Olha que interessante, pequena amplitude, pequena abundância. Então, o que eu estou falando aqui? E você vai entender melhor nessa ideia nos próximos tipos de cliente. Eu estou falando que tem menos desse tipo de cliente do que dos outros. Assim como a pontinha do iceberg é menor do que o iceberg que está submerso pela água. Existe menos. Por isso, se você está no mercado, o qual a concorrência ainda está muito baixa por esse tipo de cliente, começar por ele é a melhor coisa a se fazer. Agora, se a concorrência está muito grande, ou se você acredita que já esgotou essa fatia do mercado e ainda deseja aumentar suas vendas, você vai querer aprender algumas técnicas de mergulho para poder ir um pouco mais fundo nesse iceberg, em direção ao segundo tipo de cliente.
Então, se está funcionando para você, você não tem concorrência, está vencendo, ótimo. Sua margem ainda está razoável. Mas se não, você tem que aprender algumas técnicas de mergulho para descer um iceberg e procurar um outro tipo de cliente. Vamos saber quais são os outros dois? O segundo tipo de cliente. Cliente levemente motivado. Não super motivado, mas levemente motivado. Qual que é a característica do cliente levemente motivado? Ele sabe que precisa do seu produto, mas está procrastinando. Está deixando para depois. Ele não está necessariamente procurando o seu produto. Como você já deve saber, o ser humano é procrastinador por natureza. Logo, segundo a minha experiência, para cada cliente super motivado, que não procrastina, que venceu a procrastinação, existem pelo menos outros 20 que ainda estão procrastinando. Para cada um que não procrastina, existem 20 que não procrastinam. Isso faz com que essa segunda fatia do mercado seja 20 vezes maior do que a primeira fatia. A sacada é que as técnicas para atingir o segundo tipo de cliente são diferentes das técnicas que se usa para atingir o primeiro tipo. Então, lembra do nosso do iceberg? Então, é como se a área dele, né, do segundo tipo de cliente que está submerso, é como se a área dele fosse 20 vezes maior, né, do que a pontinha do iceberg. E para atingir esse tipo de cliente, você precisa aprender algumas técnicas de mergulho. Vamos então conhecer as vantagens do CLM, né, cliente levemente motivado, aquele que procrastina. Existe em número maior, mais cliente, mais possibilidade de faturamento. Existe menos concorrência disputando com ele. Ah, sério, Érico? Sério. Porque é mais difícil pescar ele. É mais difícil atingir ele. E porque é mais difícil, menos gente faz. Clássico. Dessa forma, você não precisa brigar tanto. Se você sabe converter um cliente que procrastina, não precisa brigar tanto pelo preço. Você tem menos concorrência, é mais difícil. O que vai deixar uma margem de lucro maior para você poder investir no seu negócio, com equipe, estrutura física e tecnologia. E quais são as desvantagens desse tipo de cliente? Você vai precisar de mais técnica e energia para atingir. Logo, aqui começam a existir barreiras de entrada. E quanto mais profundo você mergulhar para explorar esse iceberg, mais difíceis vão ser as barreiras de entrada. Agora, caso você queira atingir um número ainda maior de pessoas, vamos mergulhar ainda mais para você entender o terceiro tipo de cliente. Então, por enquanto, a gente está entendendo os tipos de cliente. Então, super motivado, que não procrastina, já te conhece. O levemente motivado te conhece, mas está procrastinando, um pouco mais difícil. Mas tem o terceiro tipo. Cliente não motivado. O que faz um cliente entrar na categoria dos não motivados? É o seguinte, ele, o cliente, precisa do seu produto, mas ainda não sabe que precisa. Ele precisa, mas ainda não sabe que precisa. Ele não está, por isso, claro, ele não está nem procurando, nem procrastinando o seu produto. Nesse caso, para cada uma pessoa da primeira fatia que precisa e sabe que precisa, pontinha do iceberg, aqui no livro ele fala, existem por volta de 50 que se enquadram nesse terceiro caso. E eu te falo, quando eu escrevi esse livro, eu achava que era 50. Mas hoje, depois de mais tempo no mercado, eu acho que para cada um cliente que precisa e sabe que precisa, existem, na minha opinião, 1.000 a 2.000 tipos de cliente que precisam do seu produto e nem sabem que precisa. É engraçado isso que eu testei isso num evento ao vivo, né? Como vocês sabem, na minha história, o primeiro nicho de mercado que eu tinha é de leilão de imóveis. E aí, às vezes, ao vivo eu perguntava, quantos de vocês já investem ou procuram investir em leilão de imóveis hoje? Num ambiente de 3.000 pessoas, às vezes até mais. Podia contar nos dedos dessa mão direita quantas pessoas levantavam a mão. 5, 6. Aí eu fazia uma pergunta diferente. Quantos de vocês queriam comprar esse imóvel, aprender a comprar esse imóvel pela metade do preço? Literal, sem esqueminha. Eu vou falar. Nem todo mundo levantava a mão, mas cerca de 1.000 a 2.000 pessoas levantavam a mão.
Qual que é um dos veículos para você comprar um imóvel pela metade do preço? Leilão de imóveis. É o que realmente acontecia. Mas as pessoas queriam e nem sabiam que queriam e que precisavam. Essa terceira fatia do mercado acontece em todos os mercados. Dentista, médico, consultoria, qualquer coisa. Tem muita pessoa que se interessaria pelo seu produto se conhecesse a possibilidade que ele traz para ele, mas nem sabe que nem conhece. Essa é a maior fatia. E quais são as vantagens desse tipo de cliente? Eles estão em maior quantidade. Nessa faixa existe ainda menos concorrência. Cara, a concorrência não está ligada em vender para quem não quer o produto. Precisa, mas não quer. Eles não sabem fazer isso. Menos concorrência. Você vai poder cobrar um preço justo pelo seu produto, aumentando assim a sua margem de lucro. Mas assim como os clientes 1 e 2, o cliente não motivado também tem desvantagens. Você vai precisar de ainda mais esforço, energia e, por que não, de paciência e técnica para atingi-lo. Esforço, energia, paciência e técnica. Esforço, energia, paciência e técnica. E quantos de nós aqui você acha que tem esforço, energia, paciência e técnica? 10%? E é por isso que 10% faz o 6 em 7. Tende a fazer o 6 em 7. Esforço, energia, paciência e técnica. E os típicos ficam lutando por preço. Agora, falando por mim, desde que eu descobri como fazer marketing da maneira que dá resultado, eu quase sempre, aqui eu falo sempre, né? Miro nos clientes levemente motivados. Vocês que sabem, enfim, da segunda. E mais importante, nos clientes não motivados. Esse terceiro tipo de cliente. Dificilmente você vai me ver disputando o cliente super motivado. A não ser que ainda não tenha nenhuma concorrência lá. Então, mercados que não tem concorrência nenhuma, eu provavelmente vou começar com estratégias para o cliente super motivado, para a ponta do iceberg. Eu adoro falar com clientes levemente motivados ou não motivados. Ali eu não tenho concorrência, eu tenho menos concorrência. Eu posso fazer meu negócio ter uma boa margem de lucro e, sabendo das técnicas certas, eu acabo tendo resultados quase, e a palavra difícil agora, disruptivos, extraordinários. As pessoas nem acreditam. Quando eu mostro no meu site, resultados.formuladelançamento.com.br, quando eu ensino as pessoas a fazerem isso, as pessoas, cara, só pode ser um charlatão, não é possível que enquanto ele não vê 2, 3, 4, 5, 6 entrevistas, ele não começa a acreditar de tão disruptivo que isso possa parecer. 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, alguns dos meus clientes fazem 7 em 7, 1 milhão de reais em vendas em 7 dias. E agora, para você saber como vender para esses dois tipos de cliente, você precisa entender os 3 tipos de cliente. Então agora a gente aprendeu, o que a gente aprendeu hoje? Os 3 tipos de cliente. E para você aprender a vender para esses 3 tipos de cliente, você precisa saber dos 2 tipos de marketing. E para vender para esses 3 tipos de cliente, você precisa saber de 2 tipos de marketing. Você tem acesso ao livro, você pode ler na minha frente. Mas dito tudo isso, o que eu quero que fixe hoje para vocês? Existem 3 tipos de cliente. Será que você faz marketing para os 3? Será que você sabe fazer marketing para esses 3? E se você soubesse?